Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, amigos, telespectadores da Rádio e TV Imprensa. Seja muito bem-vindo a mais um programa Interlúdio. Eu sou o Bartolomeu Vaz, estou aqui te conduzindo por essa jornada musical. Nós estamos numa série de um ciclo de apreciação de uma obra muito importante do período barroco, da música, que são as 4 estações de Vivaldi, onde Vivaldi retrata a música, em sua música, as nuances, os climas de cada estação. A gente já pôde entender que Vivaldi se utilizou de um soneto, de um texto, para se inspirar e então criar toda essa temática musical em cima desses sonetos. Nós já vimos algo sobre o inverno, né, como Vivaldi representou. Já passamos pela primavera, essa estação do perfume das flores, né? E hoje nós estamos entrando no verão. O verão que é esse momento onde o calor é o grande protagonista, né? Esse clima ameno, né? Essa penumbra, né? E vão contrapondo, né, as outras estações e criando todo essa diversidade, esse momento de troca tão dinâmica, né, que existe no planeta devido ao trabalho dessas estações, cada uma respeitando a outra e fazendo com que a vida se desenvolva no nosso planeta. E assim Vivaldi faz essa homenagem e ele se utiliza de uma forma musical, como a gente falou rapidamente no programa anterior, que é a forma de concerto, onde nós temos um instrumento fazendo solo, o solista, e uma orquestra que acompanha, né, esse solista. E no período barroco, a gente está saindo ali da Renascença, né? Ali século XVI, século XV, XVI, a gente está saindo, já século XVI, né? A gente está saindo ali da Renascença e a música, basicamente, ela era desenvolvida pela igreja, né? A igreja católica, né, era detentora de toda a arte, toda a cultura. Ela conduzia tudo isso. E a música estritamente era vocal num primeiro momento, e aos poucos, já na Renascença, com as reformas, ela começa a aparecer os instrumentos, né? Num primeiro momento, esses instrumentos que aparecem, eles servem para dobrar, a gente chama de dobrar, as vozes dos coralistas, né? Então você tinha lá um violino que dobrava a voz mais aguda, um antecessor ali do violoncelo que dobraria a voz dos tenores, dos homens, né? E assim por diante. Então a função dos instrumentos, no primeiro momento, era dobrar essas vozes dos coralistas. Mas quando a gente vai caminhando aí a Renascença, nós vamos entrando no período barroco, existe uma série de transformações. Olha ali a linha do tempo musical, ó. A gente tem o período medieval, a Renascença, não é? E o barroco ali, ó, século XVII, já 1600.
né? E a gente está naquele terceiro quadrinho ali. A gente começa a ter os instrumentos musicais, eles começam a ser fabricados com um pouco mais de qualidade. Então existe aí um monte de acontecimentos, né, em todos os sentidos nesse período barroco, e um deles é esse fato de que os instrumentos eles deixam de ser tão rudimentares, e os luthiers, que é o profissional que constrói instrumentos, nós chamamos de luthier. Ele, acho que tem até uma foto de um luthier aí, Jefferson, se eu não me engano. Isso, olha lá, o luthier trabalhando na sua oficina, né? Então, os luthiers, parece que ele está até num laboratório, né? Eles começam a ter a possibilidade de construir instrumentos de mais qualidade, instrumentos melhores. E isso favorece o quê? Favorece a técnica do instrumento. Então o músico ele começa a dominar, a ser mais virtuoso, né? Que é esse nome que a gente utiliza para aquele músico que toca com muita facilidade, que toca coisas muito difíceis, com muita velocidade. Os instrumentos até então não tinham essa condição, mas a partir desse momento os instrumentos começam a ter mais qualidade. Então você é como você tivesse ali um carrinho da década de 30, 40, 50 e você tem um carro agora do século 21, né? Ou seja, um salto de qualidade que faz com que você ganhe mais dinâmica, consiga ir mais além, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com os instrumentos. E aí começam a surgir formas musicais onde esses instrumentos eles deixam de ser ali coadjuvantes, né, como eu disse, acompanhando o coro, e começam a ser protagonistas, solistas, né? E é um pouco do que acontece com essa obra do Vivaldi que a gente está ouvindo, onde nós temos aqui um violino solista, né, já com bastante dificuldade técnica, porque essas músicas exigem muito do músico. O músico tem que realmente estar num lugar assim de grande qualidade técnica, e isso, como a gente aprendeu, envolve os instrumentos, né? E essa evolução dos instrumentos ela vai acontecendo de uma maneira tão exponencial, que a gente vem desde lá desses instrumentos já produzidos por luthiers, né? E tem uma grande ascensão, esses instrumentos. O violino se torna um grande protagonista disso tudo, né? Não é à toa que é o mais famoso até hoje, né? Então você tem ali aquela produção na região da Itália, que foi uma região muito que se expandiu muito, né? Uma região muito frutífera em todas as áreas, mas basicamente na construção de instrumentos a gente chega ali na região de Cremona. Cremona, na Itália, vai trazer aí grandes instrumentos, a construção de instrumentos de altíssimo padrão. Eu acho que a gente deve ter até uma foto aí, Jefferson, de um violino, que é o famoso... Não é esse violino, é um outro. Isso, que esse aí é o famoso violino produzido mais ou menos nessa época, 1700, né? Que é o famoso violino Stradivari. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas os violinos Stradivari foram fabricados por Antonio Stradivari, que era um luthier italiano, né? E os seus violinos chegaram ao que a gente pode considerar a perfeição dos instrumentos, em sonoridade, em qualidade, né? Para você ter uma ideia, esses violinos Stradivari, eles custam milhões e milhões de dólares, né? Se eu não me engano, recentemente eu vi que um tinha sido leiloado por cerca de 75 milhões de reais, né? E aí vem a pergunta: qual músico tem 75 milhões de reais para comprar um Stradivari, né? Por mais famoso que esse músico seja, né? Por mais bem sucedido financeiramente, é um pouco complicado da gente desembolsar essa quantia, não é? Então, o que acontece?
existem alguns concursos internacionais, né, onde grandes músicos excepcionais se inscrevem, né, e participam de uma seletiva onde o vencedor ganha o direito de utilizar aquele violino Stradivari por um tempo, né? Geralmente esses violinos eles são arrematados, comprados por grandes, né, mecenas ou grandes admiradores, entusiastas, né? Pessoas de muita posse mesmo, né? Um seguro de um instrumento desse, você pode imaginar o quanto não deve ser, né? Então esses violinos eles atingiram esse patamar, né, de excelência, de ser algo tão sublime, tão perfeito, tão dinâmico, que ganha esse valor, né? Mas olha, para quem aí quer aprender violino, quem tem interesse, vale a dica de que aqui no Brasil a gente consegue comprar violino, acho que a partir de 200, 300 reais você já consegue comprar um violino para treinar. Um violino simples, mas já você pode iniciar um instrumento. Hoje em dia é muito acessível. Quando eu iniciei o meu estudo no instrumento, um dos meus primeiros instrumentos foi o violino. Isso em 1998, 99, por aí. Olha, já era um pouco acessível o violino, mas ainda era caro você comprar um violino para treinar. Hoje em dia, com toda essa globalização, com esse mercado da China e todas essas fronteiras abertas, você consegue um instrumento a um preço bem acessível, né? Não precisa começar com um Stradivari, né? Então, é interessante a gente avaliar tudo isso. Então, você vê a trajetória do violino, que foi se destacando, foi seguindo, né? E tomando toda essa proporção, esse protagonismo que vem de séculos e séculos, desde lá, então, do período barroco, e foi muito explorado. Então, nessa obra, a gente percebe aí o protagonismo do violino. Eu falei também um pouquinho para vocês sobre a orquestra, né? Ser uma orquestra de cordas. E foi o primeiro formato de orquestra, que a gente pode dizer orquestra, que a gente pode ter relatado, né? Depois, com o tempo, foram surgindo outros instrumentos de outras famílias, como a gente viu ali, o violino, ele representa uma família, né? Família do violino, da viola, violoncelo e contrabaixo. Eles têm a mesma anatomia, o que muda são, obviamente, o tamanho e, obviamente, a sonoridade. Quanto menor, mais agudo, quanto maior, mais grave. Então, essa família integra o naipe de cordas, né? Cordas, sendo um pouco mais específico ainda, cordas friccionadas, porque utiliza a fricção do arco sobre a corda, ele fricciona, né? Então, família de cordas friccionadas. Tem as cordas dedilhadas, que aí é o violão, por exemplo. Violão, cordas dedilhadas. A harpa, são cordas dedilhadas, né? E aí, então, agora vamos entrar aqui, mergulhar nesse universo das estações de Vivaldi. Vamos ver um pouquinho mais sobre o verão, né? O Vivaldi, ele faz uma série ele faz uma série de inovações aqui também nessa obra, né? Ele inicia certamente técnicas ali inovadoras, experimentais também, né? Ele traz essa coisa da criatividade muito grande. Como eu disse, a música ela vinha ali do Renascimento, ela vinha uma música mais comportada, né? Como eu posso dizer. E aqui a gente começa a extrapolar um pouco aquele padrão musical que era feito na época, né? E aí, então, encontrando aqui os sonetos, né? A gente falou que as estações ela está relacionado a um poema.
né, que é onde Vivaldi provavelmente se inspirou. A gente não sabe se ele realmente escreveu esses poemas, mas eles fazem parte da obra. Então, certamente existe aí um diálogo dos poemas com a música, né? Então, eu vou ler aqui para vocês sobre o verão, né? O texto diz assim. O texto é original em italiano, mas eu não vou ler em italiano aqui para vocês. Vou direto ao português. O verão. Sob a dura estação de sol aceso, definha homem, definha rebanho e arde o pinho. Então você já imagina aquele calor escaldante definhando todos nós, né? Solta o cuco a voz, e logo com ele canta a rolinha e o pintacilgo. Então ele já está aqui se referindo aos pássaros novamente, né? A voz do cuco. Zéfiro, que é aquele vento que a gente explicou, aquele vento mais doce no Mediterrâneo, ele expira, mas desafiado surge Bóreas, de repente ao seu lado, né? Bóreas é um outro vento, só que é um vento mais agressivo. E chora o pastor, porque de certo teme feroz tempestade e seu destino. Ou seja, o pastor, o camponês, fica angustiado, porque ele teme aí esse encontro de ventos possa trazer uma tempestade e estragar toda a lavoura. Rouba dos membros cansados o seu repouso, o temor dos relâmpagos e trovões ferozes. Olha aí novamente os relâmpagos. E de moscas e moscões o zum-zum furioso. Ele está falando aqui de mosquitos, né? Que ficam ali, sabe? Zzz, atrapalhando. Ah, que pena, seus temores eram verdadeiros. Ou seja, tudo isso está acontecendo. Troveja e fulmina o céu e majestoso, quebra o topo das espigas e danifica os grãos. Esse é o verão. Então agora vamos ouvir cada trecho, como a gente tem feito. A gente ouve um trecho, relaciona com uma parte do poema, e ao final a gente faz a apreciação, a escuta completa da obra, né? Então aqui, lembrando, né, um outro conceito que a gente já conversou é sobre os movimentos. Lembra que a gente tem falado? Nessa forma de música que a gente está apreciando, concerto, nós temos 3 movimentos. Um primeiro movimento vai ser allegro, que significa alegre, para frente. Um segundo movimento contrastante, que vai ser um lento, a gente chama de largo, mas tem várias subcategorias. Largo é um desses temas, tem o larghetto, tem o adágio, tem vários, mas ele está numa categoria de movimento lento. E depois a gente tem um outro allegro novamente, então fica alegre, lento e alegre, né? 3 movimentos. O primeiro movimento, ele começa com essa penumbra do calor, né? Esse calor atenuante que a gente fica assim, sabe? Sofrendo com ele. A languidez do calor. Imagina você embaixo de um sol forte, escorrendo aqui o suor. Olha o marasmo do calor, atenuante.
Então surge o cuco. O cuco é aquele passarinho que faz cuco, cuco, cuco. Repare como ele coloca o cuco cantando no violino. Tente observar o cuco cantando. Cuco, cuco, cuco. Conseguiu perceber o cuco? Cuco, cuco. Bom, a gente vai precisar de uma certa imaginação. E isso que é muito legal. Esse tipo de música, existe música para todos os momentos, né? Existe música para balançar o corpo. Existe música para a gente apreciar, refletir. Existe música que a gente pode também observar e criar dentro de nós essas imagens, né? Então aqui é esse caso. Tente sempre estar num momento tranquilo para você ouvir um tipo de música como essa música de concerto, porque ela vai conversar com você se você der esse espaço para ela poder conversar. Ela conversa direto com a sua consciência, né? Não é uma música para você ouvir no churrasco, de repente. De repente, quem sabe, né? Não tem nenhum preconceito quanto a isso. Mas são músicas que exigem da gente um pouco de introspecção, de voltar para dentro e a gente criar dentro de nós esse diálogo. É como ler um livro. Você vai ler um livro, qualquer livro, né? Você vai ler uma história, né? Você começa a ler aquelas linhas, começa a imaginar aquela história e ela vai criando, você vai criando dentro de você todo aquele desenvolvimento, aquela cena. É necessário isso, né? Se você está lendo um livro pensando de repente em outra coisa, pode ser que não dê certo. Aqui a música é a mesma coisa. Agora, seguindo, a gente vai ver a rolinha, que é um outro passarinho, já acompanhando o cuco. A rolinha é representada pelo violoncelo, que é aquele instrumento que toca sentado da família do violino, ou seja, tem um som mais grave. Vamos observar. Vendo a resposta? Agora vamos ouvir o pintacilgo, que é outro passarinho. Agora aqui, nessa próxima parte, o poema segue, né? Lembra lá daqueles ventos zéfiro, lá da primavera, aquele vento calmo? Então, olha ele aqui sussurrando novamente. Agora esse vento zéfiro, que é esse mais tranquilo, ele se encontra com esse bórea, que é esse vento impetuoso, aquele vento diverso para todos os sentidos. Olha só o que acontece na música.
Interessante, né? Esse encontro dos ventos. Agora, a gente vai ouvir uma melodia triste, que representa o pranto do camponês já agoniado por causa da tormenta que está vindo. Está muito quente, vai chover, vai ter relâmpagos, trovoadas e muita chuva. Vamos ouvir. Está em prantos. A tormenta chegou. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos o primeiro movimento. Lembra? São 3 movimentos. Agora a gente vai iniciar o segundo movimento, que é um movimento, aqui ele coloca como adágio, ou seja, lento, mas caminhando, não tão lento assim, tá bom? Então, a primeira parte do poema se refere, o violino vai representar aí o camponês tentando descansar, né? E a gente vai ter um som do violino representando assim essas moscas, sabe? No calor, você tá, imagina deitado ali no... a gente está falando de um camponês, né? Então ele está ali no celeiro, talvez, tentando descansar aquele calor, aquelas moscas vindo assim, sabe? E o camponês tentando descansar. Vamos ouvir isso. Né? Então essas músicas e a melodia seria o camponês, né? Tentando dormir. Seguindo, né? A gente tem aí os trovões anunciando o temporal. Os trovões. Então vai alternando, né? As moscas, o camponês tentando dormir.
E os trovões surgem. Ouça só. Sons de trovões. Veja como dá a sensação de a melodia dá a sensação do respirar do camponês. Ó. Conseguem ver? Os trovões. Muito bem. E aí, encerrando esse terceiro movimento, salve-se quem puder. Aí vem o temporal de verão. Estivéssemos em um concerto, após o terceiro movimento dessa peça, aplaudiríamos a orquestra. Aliás, falar sobre aplausos, né? A gente aplaude o solista, nesse caso, que é quem está fazendo a parte mais protagonista, aplaudiria o solista e depois estenderia esses aplausos ao restante da orquestra, que formam a peça musical. É muito interessante, então,
a gente, com um pouco de imaginação, um pouco da nossa imaginação, e o entendimento um pouco das ferramentas, de como essa música funciona, a gente começa a entendê-la, começa a absorvê-la melhor e trazer para dentro da gente. E aí a gente percebe o quão importante é ouvir, ao mesmo tempo ir criando, ter uma boa imaginação para ir criando essas informações baseado nas nossas experiências. Para cada um de nós vai ser diferente, vai ser um verão diferente, um vento diferente, você vai visualizar uma chuva diferente. E isso é muito legal, porque aí a gente traz as nossas experiências pessoais na hora que a gente está apreciando uma obra de arte, né? Então, agora eu acho que a gente pode ouvir na íntegra, né, os 3 movimentos, o verão, e uma boa apreciação para todos vocês.
Muito bem. Eu fico pensando, né? Todas essas informações, essa linguagem que a música traz, né? Como que ela pode dialogar conosco de uma forma mais profunda. Então, eu tenho aqui um exercício para vocês, queria propor, para você ouvinte, ter um caderno de anotações, né? E de repente tente escrever nesse caderno as suas impressões quando você ouve uma música dessa. Por exemplo, a gente não precisa necessariamente ter que ouvir uma música e saber exatamente, aqui é o pássaro, aqui é a trovoada, aqui é a chuva. Isso são só ferramentas que a gente está passando aqui para a gente poder se aproximar mais dessa música. Mas acho que a coisa mais importante é que a gente precisa deixar o nosso mundo, da nossa imaginação fluir, né? A nossa imaginação, ela é muito mais exponencial do que é o que a gente chama de realidade, porque a nossa imaginação, ela voa alto, ela vai longe. Você pode ir a lugares que você não iria fisicamente. A imaginação faz isso. Então, de certa forma, esse diálogo entre ouvir uma música e imaginar nos torna transcendentais, eu acho. Então, como exercício, sugestão, tente ter um caderno para você anotar suas impressões quando você ouve uma peça aqui com o nosso programa. Essas peças que a gente vai trazendo aos poucos, né? Porque a música ela está relacionada às emoções. A música é um detonador de emoções. E nós seres humanos, basicamente, o que nós somos? Nós somos emoções. Nós somos conduzidos por emoções. As emoções nos permeiam. Nós temos emoções, somos emoções, ou seja, a gente tem esse revezamento de emoções. Agora você está alegre, está triste, está feliz, vai revezando, né? As emoções permeiam a nossa vida. E a música, ela vem para despertar essas emoções. Bom, é só uma reflexão, um pouco mais filosófica, mas que é importante. A gente pode aprofundar mais nisso também. E ter sempre esse pensamento, que a gente pode ir muito mais além. Muito mais além. Queria aproveitar aqui também e agradecer aos nossos patrocinadores. Já esse programa ele é apresentado, é um oferecimento do Instituto AFAM, Instituto para o Apoio à Formação Artística Musical em São José dos Campos. O Instituto AFAM realiza um trabalho de formação, é um movimento musical na cidade que busca fortalecer as ações artísticas e musicais em São José dos Campos. Temos a Orquestra Comunitária, que é um espaço democrático formado por jovens músicos, músicos amadores, músicos profissionais que trabalham de forma voluntária na orquestra. E a Orquestra Comunitária conta aí com integrantes das 4 regiões da nossa cidade. Também nós temos o Instituto AFAM, tem a Academia Filarmônica Jovem, que trabalha na formação de jovens músicos, na especialização, um olhar no futuro, formar jovens músicos para levar essa arte, passar para frente esse bastão, que vai muito mais além, como a gente pode ver, do que ouvir música. Passa pela formação, passa pelo desenvolvimento intelectual. E a academia tem esse objetivo também. Agradecer aqui o Instituto Música Mar, de Arte e Cultura, lá de Caraguatatuba, que faz um trabalho também excepcional com a arte, com a cultura. E em breve a gente vai estar divulgando aqui a programação, as atividades do Instituto Música Mar.
Também agradecer a Suzana Modas, fica ali no Shopping Centro, no 2º andar. Suzana Modas, olha, você que gosta da moda gospel, evangélica, roupas requintadas e de belíssimo bom gosto, atendimento nota 10. Suzana Modas, dá uma passadinha lá. Então, trazendo esse ciclo, agora a gente já pôde apreciar o inverno, primavera, verão, e o próximo programa nós vamos ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre o outono, né? Que é essa estação das flores, das frutas, né? A estação também que as flores caem para a chegada do inverno, e aí voltar todo esse ciclo cósmico em que nos circunda. E aí vamos encerrar esse ciclo das estações de Vivaldi, vamos poder também analisar outras obras e estilos diferentes, de compositores diferentes. Nós estamos aqui atrelados ao período barroco, mas nós vamos certamente andar por outros períodos da música, seja o romantismo, seja o modernismo, seja a música feita no Renascimento, todos os períodos históricos, a música clássica, né? Conhecer os compositores, grandes compositores da música de concerto, Beethoven, Mozart, Bach, Johann Sebastian Bach, Brahms, compositores brasileiros como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Hernani Aguiar, e tantos outros, né? Vamos conhecer também essa música nacionalista, nossa música brasileira, e aos pouquinhos entrando dentro dessa jornada musical. Também queria lembrar que se você tiver alguma curiosidade, alguma sugestão, manda um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na tela, e nós teremos o prazer de responder, de receber a sua mensagem, tá ok? Já deixo aqui então o meu abraço, meu forte abraço, e até o nosso próximo encontro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.